Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a nossa catequese, passando agora para o último vídeo desse encontro, desse final de semana. Eu gosto de começar retomando pelo assunto anterior, para introduzir vocês no que seria o assunto do dia. Mas hoje eu não vou fazer isso, eu vou pedir para que vocês façam um levantamento, assim, já como atividade, para confirmar a presença de vocês, um levantamento de 3 pontos que vocês acharam assim importante naquela introdução sobre a fé católica. Eu sempre gosto de estar falando, isso aqui é importante e tal, porque a gente vê muita coisa e às vezes vai se perdendo. Por isso é importante estar anotando, de estar pontuando, certo? No mínimo 3. Vocês acharam mais do que isso, mas se vocês levantarem 3, já é um tanto bom para a gente ir memorizando e guardando de cada assunto que vai passando. Tá ok? Então, nós já estamos assim adentrando no credo, primeiro artigo do credo. Qual que é o primeiro artigo do credo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você sabe rezar o credo? Se não sabe, chegou a hora de aprender, né? Olha, dentro desse artigo do credo, o catecismo trabalha o mistério da Santíssima Trindade. E é isso que a gente vai adiantar hoje, porque se a gente deixar tudo para o próximo encontro, vai ficar uma catequese muito longa. Então dá para fazer isso hoje, a gente vai refletir. Mistério da Santíssima Trindade. O que é mistério? Vamos começar pela definição. Não é nada assim, muito nesse sentido cabuloso, não, né? Mistério. Não, mistério é algo a ser desvendado. É algo que a gente não consegue compreender na sua profundidade, não consegue compreender plenamente. É o caso nosso com relação ao mistério da Santíssima Trindade. É como se você, que não é especialista em física, por exemplo, ou digamos em biologia, né, ter que dizer algo sobre a complexidade de uma célula. Você vai chegar e vai dizer, não, isso aqui para mim é um mistério, não é verdade? E é difícil falar sobre o mistério da Santíssima Trindade sem falar de Santo Agostinho, que eu acho que hoje vocês já conhecem mais sobre Santo Agostinho, já pesquisaram, já leram sobre ele, né? Como eu sugeri. Então, sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente ouve falar de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, os pensadores gregos lá, e a gente não conhece Santo Agostinho, que foi um grande pensador do século IV, foi doutor da igreja, bispo, tem uma história de conversão incrível, deu assim uma grande contribuição para a fé católica, mas não só para a nossa fé, para a civilização. Tem escritos fantásticos, maravilhosos. E a gente não sabe nem quem foi Santo Agostinho. Então, mas Santo Agostinho, como pensador, ele pensava também a respeito da Santíssima Trindade. Ele estava na praia, um dia na beira do mar, justamente fazendo isso, pensando como que é possível um mistério desse. Porque o mistério da Santíssima Trindade, nós sabemos que é o mistério de um só Deus em 3 pessoas. E ele pensava como que é possível um só Deus em 3 pessoas, quando ele viu um menino na praia, que abriu ali um buraquinho, e ele ficava indo lá no mar, pegava água com um copinho, trazia, colocava no buraquinho. Ia lá, pegava água e ficava nesse movimento, né? E ele se aproximou da criança, lá do garoto, e perguntou, mas o que é que você está fazendo? O que você pretende com isso? E ele falou, eu vou transportar a água do mar toda aqui para esse buraquinho. E Santo Agostinho falou para ele, mas você não percebe que isso é impossível? E ele disse para Santo Agostinho, impossível é você compreender o mistério da Santíssima Trindade. E Santo Agostinho chegou assim ao final da vida, dizendo que não tinha contribuído muito para esclarecer sobre o mistério da Santíssima Trindade, mas uma coisa ele tinha aprendido, que Deus é para ser adorado e não para ser compreendido. Então, Santo Agostinho ele fez essa grande descoberta e que nós também possamos aprender isso com ele. Certo? Mistério da Santíssima Trindade é assim um mistério central da Igreja. Vamos abrir o nosso catecismo, que ele já deve estar aí do ladinho, né? No artigo 234. 234. Eu separo assim alguns artigos onde estão algumas informações mais condensadas que eu acho importante a gente ler. 234, Mistério da Santíssima Trindade.
O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central. Vai falar aqui diretamente e exatamente sobre o mistério da Santíssima Trindade. Vai dizer que é o mistério central. Vamos prestar atenção nos termos que o catecismo usa para definir o mistério da Santíssima Trindade. É o mistério central. O que é o mistério central? É aquele que está bem no centro da fé e da vida cristã. Então, o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé católica e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que os ilumina. Então, meus irmãos, quando a igreja fala a respeito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ela se refere a eles como mistério. Porque mesmo sendo Deus se revelando, mesmo com a revelação, o homem nunca vai ter condições de compreender Deus plenamente. Por isso, tudo que se refere a Deus, para nós, é mistério. Foi o que Santo Agostinho compreendeu e é o que a igreja compreende também. Então, vai dizer que o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central, está no centro, que ele é fonte de todos os outros. Então, a partir do mistério da Santíssima Trindade, vem o mistério a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de todos os outros mistérios, e que ele é a luz que vai iluminar todos os outros mistérios. Olha, fonte, luz, centro, é o ensinamento mais fundamental. É o ensinamento mais fundamental. O que é fundamental? É o ensinamento que tem maior fundamento. E é essencial na hierarquia da verdade da fé. Fundamental, o ensinamento fundamental, e ele é essencial na hierarquia. Hierarquia seguindo uma ordem, né? Hierarquicamente, uma ordem de valor, de importância. O mistério da Santíssima Trindade, ele é essencial nessa hierarquia. Então, para a gente perceber o quanto o mistério da Santíssima Trindade é importante para a gente, para a nossa fé, para compreendermos um pouquinho melhor a nossa fé. Quando nós somos batizados, lá a partir do primeiro sacramento, nós já somos batizados em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho e em nome de Deus Espírito Santo. Não é verdade? O mistério, já está ali presente o mistério da Santíssima Trindade. Outra coisa, a oração da igreja. A igreja ora em nome da Santíssima Trindade. Se você for ver na Santa Missa, ali logo depois da oração de perdão, no início da missa, vem a oração de coleta, onde você coloca suas intenções. Aí no final o padre faz a oração e ele se dirige ao Pai. Ele se dirige ao Pai e em nome do Espírito, em nome do Filho e na unidade do Espírito Santo. Você pode prestar atenção, que a oração da igreja é dirigida ao Pai, em nome do Filho, no poder e na unidade do Espírito Santo. Então, está ali presente a Trindade. Mas vamos avançar aqui mais um pouquinho, né? O mistério da Santíssima Trindade é esse dogma da igreja. Dogma, o que são dogmas? São verdades de fé. O credo, no credo nós vamos trabalhar vários dogmas. São verdades de fé que eu, como católico, para ser católico, preciso acreditar. E um desses dogmas é o mistério da Santíssima Trindade. Vamos para o catecismo, avançar no catecismo 253. Muito importante o que diz aqui também. Então, vocês compreenderam o que a gente viu lá atrás, né? Como que a igreja define o mistério da Santíssima Trindade? Mistério central, o mistério de origem, a fonte que ilumina os outros mistérios, o fundamental, o essencial na hierarquia da fé. Agora, o dogma da Santíssima Trindade. Vai dizer o que esse dogma? O dogma, eu falei para vocês que é uma verdade de fé. Então, qual é a verdade de fé que vai dizer o dogma a respeito da Santíssima Trindade? Vai dizer que a Trindade é una. É una, quer dizer, a Trindade é um só Deus. É um só Deus. Não professamos 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas. Ponto, assim, fundamental também.
a Santíssima Trindade ela é una. Nós falamos já sobre as 3 religiões monoteístas, né? E uma delas é a religião cristã. E a religião cristã professa a sua fé na Santíssima Trindade, mas que não são 3 deuses, é um só Deus em 3 pessoas. É importante saber que é um só Deus em 3 pessoas. Essas 3 pessoas, quais são elas? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E cada uma, que é importante esse detalhe também, assim como é um só Deus em 3 pessoas, cada uma dessas pessoas é Deus plenamente. É Deus. Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Jesus é Deus, e o Espírito Santo, a terceira pessoa, é uma pessoa e é Deus. Tá claro isso para vocês? É porque tem muitos lugares onde você vai que Jesus é o mestre, Jesus é o espírito evoluído. Eu até desconfio quando eu chego num lugar que eu vejo muito chamar Jesus de mestre, porque eu chamo ele mesmo de meu Salvador, é de meu Senhor, é o Senhor da minha vida, aquele a quem eu devo a minha vida. Eu me relaciono com Jesus assim. E hoje eu vejo as pessoas aí colocando nas redes sociais, assim, usam Jesus, usam a imagem de Jesus, falam de Jesus, nosso mestre e tal, mas para ela Jesus não é Deus. Aí está vendo a importância da proclamação do dogma a respeito da Santíssima Trindade pela Igreja? Então vamos continuar. Começa dizendo que a Trindade é una, é um só Deus, nossa religião ela é monoteísta, não professa 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas, de forma que cada uma dessas pessoas é Deus. A Trindade é consubstancial. Aí, como explicar 3 deuses em uma só pessoa e dizer que cada uma dessas pessoas é Deus? Aí o catecismo vem dizer que ela é consubstancial. O que quer dizer consubstancial? Vou tentar explicar aqui para vocês. Quer dizer que é da mesma substância. Então, cada pessoa é Deus. O Pai, ele é da mesma substância do Filho. O Filho é da mesma substância do Pai. E o Espírito é da mesma substância do Pai e do Filho. Eu fiz esse desenhozinho aqui para vocês. Vocês sabem o que é isso? Tá muito pobre, viu, minha comparação? Mas assim, ajuda a gente a memorizar. Eu estava até falando com minha filha que um dia o Padre Eduardo usou 3 velas, assim, e o fogo, né, para trabalhar com as crianças, a Santíssima Trindade. E eu estava falando para ela, ela falou que lembrava que alguém que catequizou ela quando criança usou o exemplo de um caderno de 10 matérias lá para dizer que o caderno era um só e as outras matérias, as 3 matérias ali eram cada uma pessoa da Santíssima Trindade. Eu não achei meio assim pelo fato de ser caderno de 10 matérias, né? Mas também tem aí uma lógica. Aí eu tô a lógica desse aqui, que eu não sei, esqueci o nome desse negócio, mas para dizer assim, que a Santíssima Trindade ela é da mesma substância. E eu fiz até um círculozinho aqui, ó. A substância é uma só desse objeto aqui, né? Digamos que ele é todo de plástico, a substância dele é uma só. Porém, ele desponta aqui, ó, em 3 sentidos. Ó. Ele desponta para cá e para cá. Então, a Santíssima Trindade é mais ou menos nesse sentido. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são da mesma substância. Eles possuem a mesma essência. Eles possuem a mesma natureza. Por isso, falo que ele é consubstancial. Certo? A mesma natureza de um é a natureza do outro. A mesma essência de um é a essência do outro. Se a gente for trazer para a nossa vida humana, em uma família, por exemplo, não é? A gente vai perceber que nós temos a natureza humana, mas que nós já somos pessoas totalmente diferentes, temperamento diferente, gosta de coisas diferentes. Às vezes com nossos filhos, por exemplo, que a gente tem uma unidade quando eles são menorzinhos, mas aí quando eles vão crescendo, eles vão assumindo a vida dele e às vezes já pensam totalmente diferente da gente. Isso não acontece na Trindade. Quando o Pai ele deseja uma coisa, o Filho deseja a mesma coisa, o Espírito deseja a mesma coisa. A unidade entre eles é perfeita. Como a gente é pecador e é muito limitado, a gente não consegue muito
entrar nessa dinâmica aí, compreender isso plenamente, sabe? Mas assim, onde o Pai está também, está o Filho e está o Espírito Santo. Nenhuma das pessoas são solitárias. Então, elas são perfeitamente unidas. Vamos adentrar aqui mais um pouquinho no catecismo, ver o que a gente pode perceber mais. São consubstancial, quer dizer, da mesma substância, mas cada um é Deus por inteiro, mas possui a mesma substância. Aí, olha, continuando. As pessoas divinas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. É isso que eu estava falando. Eles não dividem a divindade, cada um é Deus por inteiro. Tipo assim, o pai empresta a divindade dele para o filho quando o filho veio ao mundo. Não. Aí o pai perde aquela divindade, perde uma porção daquela divindade. Não. O pai continua sendo plenamente Deus e o filho é plenamente Deus por inteiro. Aí vai dizer, o pai, continuando aqui no catecismo, isso aqui é muito importante, porque vem só confirmar e aprofundar mais isso que a gente está falando, a questão da consubstância. O pai é aquilo que é o filho, tá? O filho é aquilo que é o pai. E o Espírito Santo é aquilo que é o pai e o filho. Aquilo que é, né? Aquela substância. O pai é aquela substância que é o filho é aquela substância que é o pai, e o Espírito Santo é a mesma substância do pai e do filho. Certo? Cada uma das três pessoas é esta realidade, isto é, a substância, a essência ou a natureza divina. Cada uma é a substância do outro, a essência ou a natureza divina. Certo, gente? Deu para compreender mais ou menos isso aí? A questão da substância, da unidade, a unidade da Trindade é una, é a mesma substância. O Pai é aquele que é o Filho é aquele que é o Pai é plenamente divino, plenamente santo, o Filho e o Espírito Santo também. Continuando no artigo 254, para a gente aprofundar mais um pouquinho. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Falando dessa unidade, agora vai falar um pouco de cada pessoa, da distinção de cada pessoa. O que eu comentei. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. São distintos entre si. Deus é único, mas não solitário. Pai, Filho e Espírito Santo não são simplesmente nomes que designam modalidade do ser divino, pois são realmente distintos entre si. Certo? O Pai, aquele que é o Pai, não é o Filho. Agora aqui não vai mais dizer aquilo. Aqui, antes nós lemos, aqui o Pai é aquilo que é o Filho, aquela substância que é o Filho. Agora vai dizer aquela pessoa, né? Aquela pessoa que é o Pai não é a pessoa que é o Filho. E aquela pessoa que é o Filho não é a pessoa que é o Espírito Santo. Para dizer da distinção, que eles são pessoas distintas entre si. Então, meus irmãos, é importante a gente perceber esses detalhes com relação à Santíssima Trindade. Porque, na verdade, o nosso conhecimento de Deus é muito pouco, né? Então, é muito pobre. Então, é pobre também o nosso falar de Deus. Às vezes é mais fácil você falar aquilo que Deus não é do que aquilo que Ele é, na verdade. Porque nós não conseguimos, assim, definir a Deus. Mas agora vem um ponto muito importante, assim, na questão do dogma, para a gente compreender. Quando eu passei a atividade, semana passada, teve alguém que colocou, e eu até falei assim, eu gostei disso aqui, que colocou assim, nós estamos vivendo no tempo do Espírito Santo. Para pegar esse gancho aqui e dizer para vocês o quê? Que a missão da Trindade, um único Deus em três pessoas, a missão é uma só. Certo? A missão de ela é comum para os outros. Só que cada um tem aquilo que lhe é próprio. O Pai teve o seu tempo que foi próprio do Pai. Quando foi o tempo do Pai? Foi a criação. Quando a gente lembra da criação, a gente não se remete a Deus Pai. Deus Pai, Criador de todas as coisas. Então, no credo, a gente já professa. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. No credo vai estar bem expressa essa questão, assim, daquilo que é a propriedade, daquilo que é próprio de cada um.
O Filho é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então teve o tempo do Pai, a criação, depois o Pai preparou aquele povo, fez aliança, prometeu a vinda do Filho. Depois veio o tempo do Filho. Quando começou o tempo do Filho? Quando Jesus se encarnou no seio da Virgem Maria, o cumprimento da promessa. Aí a gente já viu até semana passada que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele fez aquela última promessa para os seus apóstolos. Você lembra qual foi? Ele falou, é preciso que eu vá. Estava ali naquele clima de despedida. E ele falava assim, é preciso que eu vá, porque se eu não for para junto do meu Pai, não virá para vocês, eu não mandarei o Paráclito, o Espírito Santo. Então Jesus diz assim, olha, meu tempo aqui, minha missão eu já cumpri, já encerrou. Agora é o tempo do Espírito Santo. Mas será que o Espírito Santo não estava ali agindo quando Jesus estava nesse mundo? Será que o Pai não estava agindo? Não estava junto com Jesus? Claro que estava. Tem até a passagem lá da ressurreição de Lázaro. Jesus fala, Pai, eu te peço não para que todos creiam que tu me enviaste, para a glória do teu nome. Ele faz aquela oração linda lá, o Pai ressuscita Lázaro, e a ressurreição é no poder do Espírito Santo. Então, por várias vezes, a manifestação da Trindade ali durante a vida de Jesus, ela ocorreu, se você lembrar também, a partir da encarnação. Estava ali presente a Trindade. Como que estava presente a Trindade? Isso. Assim, foi o anjo que anunciou a Maria. Verdade? Quando o anjo anunciou, ele veio amando de quem? Ele veio amando do Pai. E o que o anjo disse para Maria? O Espírito Santo te envolverá e o ente que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Então, ali também estava a ação do Espírito Santo. Quem concebeu no ventre de Maria foi o Espírito Santo. E Jesus foi o concebido. Outra vez que a Trindade se manifestou assim, no batismo de Jesus, visivelmente. Quem foi o batizado ali? Jesus. Quem que desceu sobre ele em forma de pomba? O Espírito Santo. E de quem foi a voz que veio do céu? Eis o meu Filho amado, em que eu coloco toda a minha afeição. Do Pai. Semelhante foi a manifestação na transfiguração de Jesus no Monte Tabor, onde estava Pedro, Tiago e João, junto com ele. O Filho já estava ali, o Espírito Santo envolveu, ele ficou resplandecente, numa luz resplandecente, as suas vestes brilhando, e o Pai novamente falou, esse é o meu Filho amado, em quem eu ponho todo meu bem-querer. Então, para dizer assim, que durante a vida pública de Jesus, quando o Verbo se fez carne, Deus se manifestou, a Trindade se manifestou, certo? Para a gente compreender melhor. Então, meus irmãos, olha, a igreja, ela só consegue trabalhar esse dinamismo de Deus, que a gente já viu, Deus Pai, Deus Filho, tempo do Espírito Santo, Jesus mandou o Espírito Santo, esse é o tempo do Espírito Santo, a gente dá para perceber que a gente está no final, indo para o finalmente, né, digamos assim, nos 40 do segundo tempo, né, já tem 2000 anos que Jesus veio, e ele virá na sua vinda gloriosa, definitiva, mas para dizer assim, que é assim que a igreja consegue explicar esse dinamismo de Deus, por meio da revelação da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um só Deus em 3 pessoas. Ok? Tem outras colocações assim, a respeito da Trindade que eu acho maravilhosa. O Pai é o amante, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Não é lindo isso? É a igreja, né, por meio de seus teólogos que estudam a fé, e eles vão encontrando formas de nos manter assim, mais informados, de nos revelar, de traduzir para a gente aquilo que é a revelação. O Pai é o que unge, o Filho é ungido, Cristo é ungido, é o Messias, o ungido do Pai. O Pai é o que unge, o Filho é ungido. E o Espírito é a unção. Então, são assim, colocações muito lindas que eu acho a respeito da Santíssima Trindade. Certo? Deu para a gente conhecer mais um pouquinho sobre a Santíssima Trindade? A atividade que eu vou pedir para vocês é no mesmo sentido.
Com relação à Santíssima Trindade, levante assim 3 pontos que vocês compreenderam e que acharam interessante. Tá certo? Um bom final de semana. Aguardo mesmo o retorno de vocês. Vamos assim continuar firme na nossa catequese. Aproveita o que você percebeu sobre a Santíssima Trindade e traz para a sua vida de oração, para o seu relacionamento com Deus. O nosso conhecimento nós precisamos aplicar na vida. O nosso saber precisa nos acompanhar com relação à nossa fé. Isso que o saber não segue o ser, mas com relação à nossa fé é muito importante o nosso saber, a gente trazendo para a nossa vida, aplicando. Isso aqui vai nos dar uma clareza maior na nossa vida de oração, como eu me relaciono com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, não é verdade? Então vamos assim aproveitar e rezar um pouquinho com relação à Trindade.